Shalom, shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, querido? Aqui quem fala é o apóstolo Rafael. Eu estou aqui agora começando esse novo ciclo, né? Através de uma direção que Deus deu para mim, para a apóstola Sheila, de começar essa escola profética do reino, amém? Que vai trazer ensinos da palavra do Senhor, ensino no chamado profético, ensino da palavra de Deus na profundidade, amém, queridos? Então a gente quer, amém, com isso, amém, edificar o reino, né? Trazer para essa escola pessoas, amém, que querem mais de Deus, pessoas que querem se aprofundar, amém, do ensino da palavra do Senhor como ela é, amém, na profundidade, não no raso. Amém? A palavra do Senhor, ela fala em Ezequiel sobre 4 níveis, né? O tornozelo, o joelho, ombros e o mergulhar no rio de Deus, amém? Então, não se, como é que eu vou te dizer assim, não aceite você ficar no raso, queridos, amém? E sim, procure receber ensinos que vão romper muita coisa na tua vida, algumas chaves, amém, que você vai estar recebendo através dessa escola profética do reino, amém, e nós estamos aqui para ser boca de Deus, para ser, amém, instrumento do Senhor, para que você venha receber um ensino de profundidade e que através do conhecimento na profundidade da palavra do Senhor, você venha ser poderosamente abençoado e que venha se cumprir, né, na sua vida tudo aquilo que Deus ele tem preparado para a tua vida. Amém, queridos? Então nós vamos começar essa primeira aula. Eu quero ser objetivo, amém? Eu quero ser breve, amém? Mas se você quer mais de Deus, comece a nos acompanhar, amém? Então, todas as manhãs às 11 horas, amém? A gente vai estar gravando aulas da escola profética, amém? Onde você é o nosso convidado para nos acompanhar. Você que pode acompanhar ao vivo, acompanhe. Depois, quem não pode, vai ficar gravado tanto no Facebook quanto no YouTube da Maloge, amém? Você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, você pode ali se inscrever, né? Ministério Apostólico Lion of Judá, Maloge, amém? Ative o sininho no YouTube lá, e você vai estar recebendo todas as notificações da escola profética do reino, amém? Que a apóstola Sheila vai estar gravando aulas no profético, eu, né, no ensino da palavra do Senhor, vai abranger muita coisa, amém, queridos? E as 10 primeiras aulas, amém, da escola profética vai ser sobre os 10 mandamentos. Então, os 10 primeiras aulas, os 10 primeiros dias, a gente vai estar trazendo o ensinamento dos 10 mandamentos, amém? Então hoje a primeira aula, ela vai ser baseada, queridos, em cima, amém? Em cima do primeiro mandamento, amém? Que a palavra do Senhor nos ensina no livro de Êxodo 20, amém? Você que está aí, que pode acompanhar, pega um papel e uma caneta e anota tudo aquilo que você vai escutar nessa escola. Amém, queridos? Essa escola é online, essa escola é totalmente gratuita, a gente não tem intenção nenhuma, amém, de cobrar alguma coisa, e sim de ser instrumento do Senhor no reino de Deus, para que as pessoas venham receber mais de Deus. E eu nunca vi, sinceramente eu vou falar uma coisa, eu nunca vi em 17 anos que eu sirvo a Deus, eu nunca vi um estudo completo, profundo, eu nunca vi, pode ser que tenha, mas eu nunca vi, sobre os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são os 10 princípios, as 10 ordenanças que Deus fez para o povo de Israel, para o povo de Deus, amém? Que ainda a gente precisa viver. E as pessoas dizem assim, mas eu vivo a nova aliança, eu não vivo a velha aliança. Isso aí, vamos compartilhar essa live da aula, amém, queridos? Uma Márcia Lemos, glória a Deus, amém, querido? Eu não vivo o Antigo Testamento, eu vivo só o Novo. Então, querido, então alguma coisa de errado tem, porque a Bíblia, ela é Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e Jesus, ele não veio para banir
os 10 mandamentos, as leis de Deus, e muito menos, a Bíblia diz, né, que Jesus disse, eu não vim banir nem as leis, nem os profetas. Amém? Então os 10 mandamentos está ainda para mim, para você cumprir. A única coisa, já começou a aula, tá, queridos? A única diferença disso é que quando Jesus ele vai e ele resume os 10 mandamentos, amém? Ele resume os 10 em 2, né? Que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, amém? E o segundo mandamento do resumo de Cristo é amar o nosso irmão, né, como a si mesmo, como Deus nos ama, amém? Então isso significa o quê? Que não é que Jesus ele baniu os 10, ele resumiu os 10 em 2, porque o nosso Senhor ele sabia que se nós cumprir o primeiro e o segundo mandamento, automaticamente a gente vai conseguir cumprir todos os outros, amém? E diante desse ensino da palavra, a gente vai estar trazendo muita coisa, muita novidade para você, para o teu conhecimento espiritual, amém? E a gente vai aprendendo aqui, você vai aprendendo aí na escola profética, amém? E vai ser bênção de Deus, amém, queridos? Então eu quero dar a base bíblica aqui no livro de Êxodo, amém? Êxodo 20, amém? Que eu quero ler aqui para você, para nós começar essa aula, que já começou, mas agora eu vou dar a base bíblica para o ensino dessa manhã, amém? Êxodo 20, versículo 1 diz assim, os 10 mandamentos da lei. E Deus falou todas estas palavras, eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus, que fez sair da terra do Egito e da casa da escravidão. E ali ele já vai falando do primeiro mandamento da lei de Moisés, que diz assim, não terás outros deuses além de mim. Amém, queridos? Então aqui, né, o que aconteceu? Deus direcionou Moisés a subir o monte, porque ali Deus iria o que? Dar os 10 mandamentos da lei de Deus, da lei que Deus estava dando para Moisés, para que Moisés viesse o que? Estabelecer essas leis no meio do povo de Deus. Por que Deus ele teve que colocar leis no seu povo, querido? Porque o povo tinha vindo do Egito, o povo estava corrompido, o povo, eles não criam mais, eles não acreditavam mais, eles estavam perdidos. E assim Deus determinou que viesse ser estabelecido, né, os 10 mandamentos para que o povo viesse, né, viver. Porque uma coisa eu te digo, querido, que toda a lei que é constituída ou no natural, ou na lei de Deus, ou na lei do homem, ela é instituída para que eu e você venhamos o quê? Viver essas leis. Amém? As leis, elas são impostas para que elas venham ser cumpridas. Amém? Então, tudo aquilo que Deus espera de mim e de você, como filho e filha do Senhor, é que nós venhamos entender essas leis. E o que eu percebo, querido, nesse tempo de caminhada, de pastor local de igreja, de ministrar em outros lugares, de conhecer igrejas e outros líderes, é que se tu perguntar hoje em dia dentro de uma igreja evangélica, pedir para uma pessoa que está caminhando com Cristo, que aceitou Jesus, que se batizou nas águas, se tu pedir para ela sobre os 10 mandamentos, tem gente que não vai saber nem dizer quais são os 10 mandamentos, porque ela nunca buscou conhecer uma profundidade na lei de Deus, para que ela possa entender que isso realmente, se ela se aprofundar, se ela entender e se ela praticar, amém, essas leis e colocar em prática na sua vida, amém, queridos, toda a vida dela, toda a história dela vai mudar. Todas as promessas que Deus ele tem na vida dessa pessoa irá se cumprir. Por quê, querido? Porque essa pessoa está submetendo ao quê? Às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, aos estatutos do Senhor. Amém? Se nós parar para ler o Salmo 119, se eu não me engano, dos 169 versículos,
que o Salmo 119 tem. 126 versículos, o rei Davi está se dirigindo a Deus no Salmo 119 e dizendo: Senhor, faça com que eu venha a ter entendimento dos teus mandamentos, entendimento dos teus estatutos, da tua palavra, Senhor, para que eu possa viver, para que eu possa praticar, Senhor, esses mandamentos na minha vida. Amém? Então, por que será? Qual que é o segredo do rei Davi, queridos? Eu estou aqui diante de uma revelação profunda da palavra do Senhor. Muitas vezes, em anos que eu sirvo a Deus, eu me perguntava, mas por que será que Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus? Qual será que foi o segredo de Davi, amém, em conseguir alcançar essa dádiva, esse algo muito único que é ser o homem segundo o coração de Deus? Amém? E estudando a Bíblia, estudando os mandamentos, estudando a história do rei Davi, eu percebi que o que Davi ele colocava em primeiro lugar da vida dele era o Deus de Israel, era o Deus de Davi, amém? Era o Deus dele, querido, amém? E em segundo lugar, Davi ele vivia e ele clamava, ele rasgava o seu coração, ele chamava a atenção de Deus a cada dia para que ele viesse, que nem eu falei em Salmo 119, 126 vezes ele dizia ali, amém, que ele queria ter entendimento da palavra do Senhor, das leis do Senhor, para que ele viesse viver as leis do Senhor. E Davi conseguiu praticar isso na vida dele. E por que Davi praticou? Porque eu vou te falar uma coisa que eu falo na igreja. Não tem como nós praticar algo e viver algo se nós não entender e não conhecer aquilo. Então eu vejo hoje pessoas que servem a Deus muito no raso, se passa muito despercebido realmente aquilo que Deus ele quer dessa pessoa, aquilo que Deus ele quer de nós como povo, como deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus, amém? Como a gente deixou de ser criação e passamos a ser filhos de Deus, amém? Nós precisamos conhecer o Pai. E como nós vamos conhecer Deus? Conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua lei e vivendo e praticando a cada dia as suas leis. Amém? As suas leis, queridos, as suas leis, as leis do Senhor. Amém? E a primeira lei, amém, que Deus, o primeiro mandamento que Deus ele escreve naquelas pedras, naquelas duas pedras, o primeiro, amém, é: não terás outros deuses além de mim. Por que será que Jesus ele resume os 10 em 2 dizendo que o primeiro que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, como o primeiro das nossas vidas, amém? Por que Jesus resumiu assim? Porque o que é não terás outros deuses diante de mim? Amém? O que Deus quer? Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Amém? Então Jesus quis dizer, se tu, amém, amar a Deus acima de todas as coisas, jamais, quem ama a Deus, quem prioriza o Senhor, amém, quem dá o primeiro para Deus, amém, não tem como, querido, você, amém, ter outros deuses diante de ti, se você realmente coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Se Deus realmente é o primeiro da tua vida, meus amados, amém, você não vai ter espaço para ti seguir outros deuses, amém, na tua caminhada. Por quê? Porque como Davi priorizou Deus em primeiro lugar da vida dele, e viver os seus estatutos, e viver os mandamentos de Deus a cada dia, amém, na vida dele, praticar, e por isso que ele alcançou, amém, que Deus disse, lá vai, esse é o homem segundo o meu coração, porque Davi temia o Senhor de todo o coração. Mais para frente, Davi ele pecou, ele caiu, amém, porque ele era homem, ele era falho como eu e você, mas a Bíblia diz que ele pediu perdão e alcançou misericórdia. A consequência do pecado de Davi veio sobre a casa dele,
amém? Mas ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu e ele voltou a praticar os mandamentos e as leis do Senhor, amém? Então, queridos, nós precisamos aprender com Davi, amém? Qual é a história de Davi, do homem segundo o coração de Deus, amém? Quem que ele tinha outros deuses? Não. O Deus de Davi era o Deus de Israel, amém? Ninguém acreditava em Davi, o pai não acreditava, os irmãos, amém? O trabalho mais ruim, mais pesado era dado para Davi pastorear as ovelhas, amém? Quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, o pai dele não fez nem questão de Davi estar, porque Davi era o rejeitado da família. Mas para Deus, Davi era algo precioso, porque desde a mocidade de Davi, o Deus de Israel era o primeiro. Não tinha lugar no coração e na vida de Davi outros deuses. Amém? E por que Deus ele implanta na lei de Moisés o primeiro maior mandamento, que é não terás outros deuses além de mim? Então, Deus está dizendo assim, além de mim, além de eu, do teu Deus, tu não pode ter nem mais um Deus. Nenhum mais. Eu sou o teu Deus. Deus está querendo dizer assim, ó, vocês não precisam de outro Deus, porque eu sou tudo que vocês precisam. Amém? Então, queridos, se nós entender pela revelação da palavra do Senhor, amém? É muito profundo. Amém? E eu e a apóstolo estudando, a apóstolo foi muito profundo nisso também, estudando os mandamentos, né? A gente está numa campanha na igreja em cima dos 10 mandamentos, e isso é muito poderoso. O que Deus quer fazer através desse ensino, e já está fazendo, que a gente está trazendo para mais pessoas, para que as pessoas venham se atentar a esses mandamentos. Amém? A diferença, a Bíblia diz que há diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Davi não fazia de conta de servir a Deus, por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus, porque no coração dele nunca teve lugar para ter outro Deus. Davi cumpria, amém, o primeiro mandamento, que não terás outros deuses além de mim. Amém? E ele buscava, a Bíblia diz que como ouro e prata, querido, em Salmo 119 fala que Davi ele buscava, amém, o entendimento da palavra, dos estatutos, dos mandamentos e da lei de Deus. Que Deus abençoe todos que estão entrando na live, amém, que estavam na outra live comigo ali, Cirleide, amém, todos os irmãos aí, glória a Deus pela tua vida, receba esse ensino, querido, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma se você entender o que eu vou estar ensinando nesses 10 dias. Amém? Cada dia vai ter uma aula sobre os 10 mandamentos. Hoje é o primeiro mandamento, amanhã vai ser o segundo. Todas as aulas da Escola Profética do Reino vai ser às 11 horas da manhã. Amém, querido? Após a live da oração por milagres. Amém? Então, vem cá comigo, vem para cá, vem para esse ensino aqui. Amém? E a gente, né, buscando, apóstolo, a gente junto, né, em uma só fé, num só propósito, dentro dessa campanha, a gente foi estudar, a apóstola também foi profunda na Torá, né, na lei, amém? E queridos, e tem mais 613 mandamentos, amém? Que volteiam, que fazem uma volta em volta dos 10, amém? Que abrange muitas áreas das nossas vidas, amém? Eu vou dar um exemplo para você entender o que eu estou falando. Amém? Desse primeiro mandamento. As pessoas dizem assim, eu não tenho uma imagem de escultura na minha casa, então eu só sirvo a Deus. Eu vou te dizer uma coisa bem básica que acontece hoje, que pode se tornar um Deus na tua vida, um dos deuses na tua vida, amém? Tudo aquilo, entenda o que eu vou falar, tudo aquilo que tira o lugar de Deus, o Deus em primeiro lugar da tua vida, se torna um Deus na tua vida. Se isso for o lazer, é o lazer. Se for o celular, é o celular. Se for o trabalho, pode ser o trabalho. Pode ser a nossa família, quando a gente coloca a nossa família no lugar de Deus. É o exemplo do aniversário. Né? A apóstola está dizendo aqui, ó, o exemplo do aniversário dela. Agora eu vou dar um exemplo. Agora, dia 8 de abril, a gente, né, no mesmo dia tinha o aniversário dela,
e nós tínhamos que começar um jejum, que foi uma ordenança de Deus para nós e para a igreja jejuar todo mês, um dia antes da ceia, ao pôr do sol do sábado, da sexta até o pôr do sol do sábado, nós fizemos um jejum de 24 horas. E naquele dia o jejum de 24 horas caiu bem no dia do aniversário do apóstolo. E a gente podia bem assim, hoje é o aniversário, não vamos jejuar esse final de semana, vamos empurrar o jejum para frente, vamos sair hoje, vamos comemorar o aniversário. Não, a gente não fez isso, querido. A gente priorizou o quê? Aquilo que Deus tinha pedido para nós, que era, amém, fazer o jejum de 24 horas, amém? E assim a gente fez, eu, minha esposa, os nossos filhos, amém? Às 18 horas nós começamos o jejum. Nós não comemoramos o aniversário dela, amém? Se naquele momento nós tivéssemos não jejuado e a gente tivesse priorizado, amém, o aniversário dela e deixado de fazer aquilo que Deus estava nos ordenando, meu irmão, naquele momento nós estaríamos trocando o Senhor. Isso é um exemplo desses 613 mandamentos na lei de Deus, na Torá que tem, na Torá, no ensino da Torá, amém, que abrange os 10 mandamentos. Então em cada um dos 10 mandamentos engloba, entendeu? Ramificações que vai para tudo que é lado de exemplos, que nem nesse exemplo, que pode se tornar um Deus na tua vida, e você pode estar trocando, amém? Pode estar colocando alguma coisa no lugar de Deus. Automaticamente você vai quebrar o estatuto, quebrar o princípio, quebrar o mandamento. Você não vai estar cumprindo o que é a palavra de Deus na tua vida. Você está me entendendo o que eu estou falando? Amém, queridos? Então, aqui a palavra do Senhor está dizendo: não terás outros deuses diante de mim, além de mim. Entendeu? Então significa, queridos, que isso é muito profundo. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa que eu vou te falar. Essa aula não vai ser aula muito comprida, não. Ela vai ser objetiva para você entender. Amém? Que nem Jesus, ele pregava por parábola para as pessoas entender facilmente aquilo que ele estava querendo passar. Amém? Então, queridos, para você entender, quando você entende que você precisa amar a Deus e ter só Deus no teu coração e ele ser o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, queridos, priorizar, dar as premissas da tua vida para Deus, isso aí é colocar ele em primeiro lugar. Nada pode tirar o lugar de Deus na tua vida. Você está me entendendo? Nada pode tirar o lugar de Deus da tua vida. Então, quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você coloca Deus em primeiro lugar da tua vida. Automaticamente se cumpre aquilo que Jesus ele fez e ele disse quando ele resumiu os 10 mandamentos em 2, dizendo que nós tínhamos que amar a Deus acima de todas as coisas e depois o nosso próximo. Por que Jesus resumiu os 10 em 2? Porque Jesus sabia que se nós cumprisse o primeiro mandamento, que era amar Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, querido, priorizar verdadeiramente ter uma vida reta na presença do Senhor, um homem e uma mulher de Deus temente a Deus, que vive os princípios bíblicos, que vive os mandamentos do Senhor, que pratica, que é bem-aventurado por escutar a palavra de Deus e por viver, por praticar cada dia. Lembra ali a parábola de Jesus, ali que Jesus falou, quando ele fala que bem-aventurado é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né? E veio os ventos, veio a tempestade, aquela casa não caiu, né? Porque ela estava alicerçada sobre a rocha. Amém? Quer dizer o quê? Por que a casa não caiu? Porque era uma casa, era um homem, era uma mulher, era uma família, que a família, a casa, a vida espiritual deles estavam aonde? Amém? Alicerçada em Deus. Por quê? Porque essa pessoa entendeu e ela cumpre, amém, o primeiro e maior mandamento. Amém? Ela cumpre o primeiro e o maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Entenda o que eu vou falar. Se você consegue cumprir o primeiro mandamento, automaticamente, meus amados, você vai conseguir amar o seu próximo e cumprir o segundo mandamento. Você está me entendendo o que eu estou te falando?
Então é uma obediência vai levar nós nos submetermos a outra obediência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, uma obediência, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Queridos, ao natural, você vai conseguir cumprir o outro mandamento, que é amar o próximo. E assim por diante os outros mandamentos. Por quê? Não tem como, querido, a gente um exemplo. Eu não quero ir lá pro fim dos mandamentos, mas eu vou dar um exemplo. Que é um dos mandamentos, não cobiçar aquilo que, né, aquilo, a mulher do seu próximo, ou aquilo que o seu próximo tem aí e tal, entendeu? Então por que as pessoas cobiçam as coisas que é dos outros? Às vezes até mulher, casa, carro, ministério, a unção que o outro carrega. Amém? Por quê, queridos? Por que será? Por quê? Porque automaticamente essa pessoa ela não consegue, amém, colocar e viver o primeiro maior mandamento, o primeiro mandamento da lei de Moisés e o primeiro mandamento também que Jesus resume. Por que ele não consegue cumprir os outros? Porque ele não cumpre o primeiro. Ei, queridos, para nós cumprirmos os mandamentos do Senhor não é de trás para frente. Você está me entendendo o que eu estou falando? Não é de trás para frente, é de frente para trás. Amém? O que a Bíblia diz? Para que eu venha a ser grande, o que eu tenho que fazer? Ser pequeno. Para que eu venha a ser servido um dia, primeiro eu tenho que servir. Para que eu seja o primeiro, eu tenho que ser o último. Você está me entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, entenda o que a palavra de Deus, queridos, não adianta as pessoas, eu sei que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Tá, tu sabe, mas tu tem vivido isso na sua vida? Tu tem renunciado a tua vida muitas vezes para colocar Deus em primeiro lugar? Tu tem obedecido a voz e o senhorio do nosso amigo e amado e pastor Espírito Santo? Muitas vezes, ei queridos, deixa eu te falar uma coisa aqui. No mínimo, não tem o número exato, mas no mínimo, 7, no mínimo 7 vezes por dia Deus fala contigo e comigo. Tô falando das pessoas onde o Espírito Santo habita e mora, porque nós somos casa do Senhor. Amém? Você está entendendo? Quantas vezes por dia Ele tem falado contigo e você tem obedecido a Ele? Deixa eu falar, entregar uma chave para você aqui. Só obedece a Deus aquelas pessoas que realmente colocam no Senhor e cumprem o primeiro maior mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem como. Não existe, meu amado e minha amada irmã, que vai estar escutando essa escola nessa manhã. Não existe, queridos. Não existe a gente obedecer a Deus se em primeiro lugar nós não amamos a Deus. Quem que obedece? Por que você obedece o teu pai? Porque você ama ele. Por que você obedece, querido? Por que você obedece o seu pai? Estou falando da pessoa que é submissa, porque tem muitos filhos que não são. Você obedece, querido, primeiro porque você respeita o teu pai. Por que você respeita o seu pai? Porque você ama ele, por isso que você obedece. Você está me entendendo? É por isso que você obedece a Deus. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender, e quando você entender, amém? Eu vou falar o que eu falei antes, não tem como nós praticar algo que a gente não entende e não sabe. Que nem eu volto a dizer o que eu falei antes, muitas pessoas estão nas igrejas, mas não se atentam e não vigiam para cumprir os mandamentos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são 10 princípios a ser vividos de Deus para com o homem. Entendo o que eu vou falar agora. Os 5 primeiros mandamentos, amém? É Deus nos instruindo, amém? Entendo o que eu vou falar. Os 5 primeiros mandamentos é Deus nos instruindo, amém?
das leis de Deus, que nós temos que, de nós, exercer e obedecer para Deus. E os outros 4 mandamentos, amém, são de Deus para mim e para você, amém? Exercer e viver para com o nosso próximo. Jesus resume os 10 em 2. Primeiro, do 1 ao 5, mandamentos de Deus, amém? De Deus para nós, para que nós venhamos, né, se submeter e obedecer a Deus. Primeiro mandamento que Jesus resume, amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar o seu próximo como a si mesmo. Do 6º mandamento até o 10º mandamento, é Deus nos passando a lei para que nós viéssemos viver e exercer, amém, de nós para com o nosso irmão, para com a nossa família, para com os nossos irmãos em Cristo, da igreja, os irmãos, o próximo. Por isso que Jesus diz, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo, como Ele nos amou. Amém, queridos? Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nunca vai ter lugar para nós ter outros deuses nas nossas vidas. E Jesus falou também, não tem como servir a Deus e a Mamon. Significa, ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir o diabo. Ou nós vamos ser fiel a Deus e priorizar Deus acima de todas as coisas, amém? Ou a gente vai se corromper, queridos, amém? E não vai obedecer, não vai amar Deus, muito menos o próximo, entendeu? A pessoa ela vai se perdendo, ela vai começar a cobiçar, ela vai começar a matar as pessoas, amém? Com a boca, com aquilo que sai da boca, amém? Não quero me deter nos outros mandamentos, porque hoje nós estamos no primeiro, amanhã eu vou falar do segundo maior mandamento, amém? Então, meus amados, entenda, você que está entrando agora, olhe essa aula, é uma aula de 30 e poucos minutos, eu já estou encerrando aqui, estou chegando para o fim dela hoje, mas é algo profundo e que você tem que se atentar enquanto você não cumprir com esse primeiro mandamento, meus amados. Não vai ter como você começar a viver na tua vida aquilo que Deus tem preparado para a tua vida através do quê? Da obediência a Deus, meus amados. Da obediência ao Senhor. Amém? Então você tem que entender, meus queridos, em nome de Jesus, irmão Jonathan Luiz, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Então nós temos que entender que os mandamentos que Deus, né, colocou naquelas 2 tábuas que deu para Moisés no Monte Sinai, amém? Bem quando Moisés desce, ó, para ver como o povo precisava de lei, querido. E nos dias de hoje é a mesma coisa. O Espírito Santo me revela aqui agora. Por que Moisés subiu? Porque o povo precisava ser instruído. Precisava ter uma lei. E ele subiu, ele obedeceu a Deus. E quando Moisés ele desce do monte, querido, o que acontece? Moisés demorou, Deus estava provando o povo, querido. Deus nos prova. E aconteceu que Moisés desce do Monte Sinai com as 2 tábuas, com os 10 mandamentos escritos ali, queridos. E o povo estava fazendo o quê? Tinha feito um bezerro de ouro. Para que esse bezerro viesse conduzir eles em direção da terra prometida. Amém? Então, o que eu estou querendo te dizer, queridos? Ainda, a igreja do Senhor, como o povo de Israel daquele tempo, ainda, amém? Saiu do Egito. Mas o Egito não saiu de muitas pessoas. E é por isso que essas pessoas precisam procurar saber o que Deus quer delas. E sabe o que Deus quer de você? Que você cumpra os mandamentos do Senhor. Que você cumpra os estatutos do Senhor. Que você cumpra a palavra de Deus na tua vida, querido. Amém? Em nome do Senhor Jesus, toma posse. Amém? Da palavra de Deus viva e te prepara para viver o que poucos vivem. Amém, meus amados? Glória a Deus. Eu espero que, né, nessa aula eu possa ter sido um instrumento de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia. Eu posso falar uma coisa aqui? Não, não vou falar. Eu não vou falar. O Espírito Santo falou para mim não falar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Eu quero fazer uma oração por você agora.
você que vai escutar essa live, vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Facebook da igreja. Se inscreva no nosso canal Ministério Apostólico Lion of Judá, Maloge no YouTube, ative o sininho para você receber todas as aulas, todas as notificações das aulas proféticas, da Escola Profética, das orações que a gente vai estar fazendo também todos os dias às 10, orações por milagre, e às 11, a Escola Profética. Amém? Que você ative o sininho para que você venha receber as orações, amém? E também participar da Escola Profética. Amém, queridos? Todas as pessoas que querem, amém? Eu vou falar aqui também, deixar gravado, que querem suporte espiritual, que estão passando por alguma coisa de grave, precisam de ajuda, amém? Eu vou colocar o meu telefone em cima, no começo ali, no texto, base ali da aula, para que você possa entrar em contato conosco e pedir, queridos, amém? Ajuda através do WhatsApp, que nós vamos estar te instruindo, a gente vai estar orando, a gente vai estar, né, te aconselhando na palavra, amém? E foi uma direção e ordenança de Deus para que a gente venha dar suporte para qualquer pessoa, meus amados, amém? Que precisar de ajuda, amém? Em qualquer lugar do Brasil, amém? Nós temos uma visão completamente de reino, não de placa, amém? De ajudar e levar a palavra de Deus aonde quer que chegue, nos 4 confins da terra, amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, uma boa segunda-feira, uma boa semana, e eu quero orar e abençoar a tua vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse ensino, que todas as pessoas que vão olhar, Senhor, que venham receber, que venham entender, que venham compreender a tua palavra revelada, Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor nos chamou para pregar e ensinar, mas quem convence e testifica da tua verdade, da tua palavra, é o amigo amado Espírito Santo. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe esse aluno, esse ouvinte, Pai, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Outra coisa, mais um recado aqui para nós finalizar, as pessoas que querem participar da escola, né, ela vai ser gratuita, tanto no Facebook quanto no YouTube, todos os dias. Mas se você também quer participar do nosso grupo no WhatsApp da Escola do Reino, amém? Você pode estar, amém, ali, eu vou pegar aí no rodapé, vou estar colocando ali, né, o nosso telefone, eu vou falar que ele é 51999096770, 999096770. A pessoa que quer ser adicionada no grupo do WhatsApp, para que você venha receber todo o conteúdo da escola, você venha estar tendo um contato conosco, amém? E através do ensino que você vai recebendo, automaticamente você vai estar, né, recebendo aquilo que está em nós, amém, querido? A unção que a gente carrega, amém? Você vai estar sendo ativado pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder de Deus, amém? E vai estar a cada dia crescendo, que nem Cristo crescia em graça e também em conhecimento da palavra do Senhor, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus, e até amanhã, às 11 horas da manhã, segunda aula, né, da Escola Profética do Reino, que é em cima do segundo maior mandamento, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.